Hoje pela primeira vez e ele vai falar com a gente sobre um assunto que está ainda em voga, está no topo, no auge ainda já há cerca de um ano, todo mundo fala sobre isso e agora é época de vacinação. Eu vou conversar com ele, a gente vai ter uma entrevista aqui, vamos falar um pouquinho do passado, motivo, como aconteceu, de onde veio, um pouquinho do histórico e como será. Quais são os prognósticos do nosso querido doutor Anderson Sepúlveda, que já está aqui entre nós. Doutor, bom dia, é bom ter você aqui com a gente. Nós estamos transmitindo também para as redes sociais e nós estamos muito felizes com a sua participação aqui. Vamos conhecer um pouquinho o doutor Anderson. Doutor, qual a sua especialidade? Fala um pouquinho sobre você e sobre sua atividade. Bom dia, está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, fique à vontade. Ok. Muito obrigado pelo convite. Realmente, eu fiquei impressionado. O pessoal participa mesmo, viu? Do jeito que você falou, hein, pastor? Parabéns. É uma família, aqui é a família Mave. Seja bem-vindo à família. Muito obrigado. Eu sou gastroenterologista e cirurgião geral. Fui formado pela Universidade Federal da Bahia em 1998. Já estou velhinho já. Estou com 20 e poucos anos aí de profissão. Minha área de atuação principal é da minha especialidade. Hoje é até mais gastroenterologia do que cirurgia em si, né? O Carlos convidou, né, no momento informal para a gente falar sobre alguns assuntos e esse assunto assim está meio batido, esse assunto do Covid, que tem algumas repercussões gastroenterológicas, né, como a diarreia, por exemplo, né? Mas a gente fez alguns comentários e falou, interessante a gente fazer esses comentários para as pessoas. Então, Exato. Vamos comentar. É justamente por isso, na nossa conversa informal, que eu achei interessante trazer esse conhecimento e a sua contribuição para o nosso grupo, para a nossa família, a família Mave. Então, veja, primeiro, como foi que surgiu essa história de Covid? E por quê? Eu acho interessante, eu não assisto televisão, essas coisas, não sou muito de rede social, mas eu acho interessante que eu não vejo ninguém comentar, salvo a minha ignorância, mas assim, sobre os motivos desses vírus aparecerem. Se vocês repararem, nós tivemos um surto de meningite há uns 5 anos atrás, que todo mundo não tinha vacina, quando surgiu a vacina, todo mundo comprando vacina. Nós tivemos gripe aviária, nós tivemos vários surtos epidêmicos. A diferença é que eles não foram pandêmicos, ou seja, eles não abrangeram todo o mundo praticamente ao mesmo tempo. Eles foram setorizados, mas atingiram o mundo de forma intermitente e alterou a nossa vida, não tanto quanto o Covid. Então, a pergunta é, por que todo esse surgimento desses vírus? De onde vieram esses vírus? Foi mutação? Foi negócio da China? Foi o quê? Eu acho interessante que ninguém preocupa muito com a origem. É igual a pessoa que ela quer tratar a doença dela através de medicamentos sem saber ou procurar saber qual o motivo daquele desequilíbrio no corpo dela. Então, a meu ver, né, e ao ver de alguns cientistas, alguma coisa, esse motivo é bem claro, que é o motivo do desequilíbrio ecológico. São vírus desde a época do HIV, né, a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que surgiu lá nos meados de 80, e era o vírus que preocupava todo mundo. Por que esse vírus? Por que o HIV? O HIV já existia na natureza, através, né, nos macacos. Por que o Zika? Por que a dengue? São vírus que já existem no meio animal, né? E eles vieram para o reino humano devido a um desequilíbrio na natureza. Aí a pergunta é, o que causa o maior desequilíbrio na natureza? Além da poluição, né? Além da gente desmatar, além dos veículos, das indústrias, qual é a maior causa, né, de desequilíbrio ecológico na natureza que causa o COVID, que fez com que o Covid viesse para a gente e que, infelizmente, provavelmente, outros virão, assim como esse aqui, eu nem contei, mas nos últimos 5 anos, este é, no mínimo, o terceiro vírus que atinge a gente, assim, de importância, né? Sem falar o Zika também. E o interessante, que todos os vírus que surgiram, eles continuam a existir. Alguns tiveram vacina,
outros não. Então, não temos vacina para dengue, não temos vacina para zika, né? O HIV também não temos vacina. Ou seja, eles chegaram para ficar. Infelizmente, então, alguns são controlados via vacina, outros, eles continuam, as pessoas ainda continuam sendo acometidas, não somente de Covid, eles continuam sendo acometidas, inclusive, de uma picada de mosquito, né, que transmite, antes que transmitia só a dengue, agora transmite 3 vírus, né, o mesmo mosquito, né, que veio da natureza, né, que estava na natureza e veio invadir o nosso mundo, né, o campo humano, graças ao desequilíbrio ecológico. Agora, quando Aí você eu fala pergunto desequilíbrio ecológico, doutor, você se refere à questão também, porque houve muito essa discussão sobre o consumo das carnes desses animais contaminados, porque esses vírus estavam ali gravitando dentro do sistema deles e aí veio para dentro do nosso sistema humano. Houve isso daí, esse desequilíbrio ecológico. Como é que foi a inserção dentro da nossa realidade, da sociedade humana? eu acho que um dos motivos, eu acho não, isso se a gente pesquisar aí no Google e colocar, a maior causa de devastação ecológica, tá, é a produção de carne para os seres humanos, que inclusive tem aumentado o consumo de carne no mundo inteiro, né? Então, para se produzir 1 quilo de carne animal, de boi, se gasta muita água. É equivalente a 50 vezes mais água que se gasta do que se gastaria para produzir 1 quilo de cereal, ou seja, de produto vegetal. Então, a maior causa de desmatamento, a maior causa de consumo de água potável é através da produção de carne para o ser humano se alimentar. Então, ninguém comenta nisso, porque a carne, eu acho que é preferência mundial, vários tipos de Além carne, também né? dos interesses industriais e também do próprio governo, né? Sim, exatamente. Então, quando eu falo para o paciente que uma folha de couve tem mais cálcio, né, do que um bife realmente suculento ou quase 500 gramas de carne, ele não acredita. Né? Quando eu falo para a paciente que tem osteoporose, que ela não precisa ficar tomando leite, que o leite causa alguns processos inflamatórios, isso aí pode ser assunto para uma outra discussão. Ela às vezes até dá risadinha, não, doutor, isso não acredito. Né? Então, assim, as pessoas acreditam que a indústria coloca na nossa cabeça desde criança, que é leite e carne, como diz aqui no nosso meio aqui, que dá sustância, né? Que enche, que sustenta, que deixa a gente forte. Verdade, verdade. Doutor, agora essa questão, na sua visão, qual é o motivo pelo qual o Covid levou ao óbito tantos milhares de pessoas nesse ano que passamos? O Covid tem um grande diferencial, né, de todos esses que nós falamos, né? Um precisa da picada do mosquito, o Covid é transmitido pelo ar, então essa é a grande questão e não precisa de tanto contato com as pessoas, né? Você precisa não ficar no ar como nós estamos aqui, eu estou sozinho aqui na sala, né? Então essa é a grande diferença, ele transmite fácil. Então a contaminação é muito fácil. Eu chego até a exagerar um pouco, que dificilmente, a não ser pela escalada da vacina aí, mas assim, todos nós vamos acabar entrar em contato com o vírus de alguma forma. Então, contaminados, quase todos nós seremos, porque a gente teria que se enclausurar, quase ficar preso em casa o tempo todo, né, porque ele é muito contaminante. Há uma diferença entre contaminação e infecção. Um exemplo mais simples aqui, a nossa pele aqui, acabei de tomar banho, mas a nossa pele está cheia de bactérias. Porém, eu não estou cheio de feridas, eu não estou infectado, eu estou contaminado. A mordida de um ser humano é mais contaminante do que a mordida de um cão. Nossa boca, por mais cuidada que seja, tem mais bactérias patogênicas do que um cão. Porém, se está no equilíbrio, nós não estamos com feridas na boca. Então, assim, a contaminação pelo Covid é o grande diferencial dele. Né? Nós nos contaminamos de maneira muito fácil. E ele causa uma pneumonia viral, ou seja, um desequilíbrio. Isso foi o que se acreditava somente no início, que era uma pneumonia, só que depois ele causa uma reação imunológica. Depois não quer dizer
essa ordem dos fatores, ele causa uma coagulação intravascular disseminada. O que é isso? O sangue da pessoa ele fica mais coagulado, fazendo com que, isso foi descoberto tratando os pacientes nas UTIs, que é o paciente com baixa oxigenação, intuba o paciente, mesmo assim ele no tubo ele não oxigenava bem. Por quê? Porque o sangue passa pelos alvéolos a fim de captar o oxigênio através da hemoglobina. Só que os alvéolos estão obstruídos por um sangue coagulado. Então, um dos principais tratamentos do COVID a nível de UTI, olha só o que eu estou falando, isso é a nível de paciente grave, tá? É a nível hospitalar, você induzir o paciente a uma incoagulabilidade, ou seja, ele ficar com sangue incoagulável, como se fosse um paciente de infarto, né? Esse é um dos sucessos do tratamento do COVID grave, não é o COVID nosso que fica dentro de casa ambulatorial, não, é o COVID grave mesmo que eu estou me referindo, é o que mata, né? Além disso, se detectou também que os pacientes imunodeprimidos, ou seja, pacientes que têm artrite reumatoide, pacientes que têm lúpus, que tomam corticoide de rotina ou imunossupressores, eles não têm o COVID grave. A tendência deles, eles não têm COVID grave. Por quê? Porque essa coagulação que eu me referi, ela é baseada na reação imunológica do vírus com o sistema imune da pessoa. Então, as pessoas que têm um sistema imune, é uma balança muito pequena, assim, né? Você ter o sistema imune forte te protege contra as infecções, porém, você ter o sistema imune um pouco mais fraco também te protege no caso do COVID. O negócio é saber qual é o limite disso aí. A gente não sabe, né? Esse é o X da questão. Mas esses pacientes, eles, com uma reação imunológica, a reação antígeno-anticorpo, ela ativa e causa a coagulação intravascular disseminada, a pneumonia viral, esses pacientes têm pouca repercussão, tá? Apesar de eles serem pacientes imunodeprimidos. Isso é bastante interessante. Então, o COVID realmente é uma doença que veio desafiar a medicina porque ele envolve todo o sistema cardiorrespiratório, coagulação, o sistema imune, tudo ao mesmo tempo. Enquanto os outros vírus, eles eram mais focados, né? Eles eram mais focados em alguma coisa. A AIDS está na transmissão mais difícil, né? A deficiência é uma deficiência que demora muito tempo, o paciente vai protelando a doença. Então, essa é a questão do COVID em termos de pacientes graves. Vamos falar de imunização. A gente está vivendo um momento em que há uma grande excitação quanto às vacinas. Aí também tem o envolvimento político, jogos, aquilo que é aprovado pela Anvisa, o que não é, o que o governo vai aceitar, preço, etc. Mas questão de imunização. A gente já tem notícias de pessoas que foram imunizadas, profissionais de saúde inclusive, que já receberam a segunda dose da vacina e que contraíram o Covid. Como é isso? Isso deixa a gente apreensivo. Afinal, essa vacina, ela vai realmente nos privar do Covid ou a gente ainda está correndo o risco disso? E qual a melhor imunização, na sua opinião? Como a doença se alastrou muito rápido, obviamente que uma vacina demora de ser produzida. E o do Covid foi uma atualização científica muito rápida. Então, dificilmente vai ter uma vacina tão eficiente, com tão pouco tempo. Não teve nem período de teste, assim. Períodos de teste na medicina são mais longos, bem mais longos, né? A vacina, o que está provado das vacinas de uma forma geral, toda vacina ela é baseada na própria doença. Então, assim como, por exemplo, a picada de como é que se faz o soro antiofídico? Com o veneno da própria cobra. É semelhante. Como é que se faz a vacina? É com o próprio vírus atenuado ou alguma coisa a respeito dele, para ativar o sistema imune, para quando você entrar em contato com a doença, o seu sistema imune já está preparado, ou seja, eu já avisei, é como se o ladrão viesse avisar que vai invadir a nossa casa. Então, você já fica preparado, ele marca até a hora, você fica preparado para o ladrão. Seria mais ou menos isso aí, uma metáfora. Porém, a vacina não é 100% eficaz. O que está provado, eu já tomei a vacina, tomei aquela do Butantan, então está provado que ela reduz em 50% a chance de complicações. Então, se eu posso pegar mesmo vacinado, eu tenho 50% a menos de ter a complicação.
né? Não são aqueles sintomas simples de diarreia, né? Um pouquinho de falta de ar, complicação grave. E a minha chance de pegar o Covid depois de vacinado, tá? Seria em torno de 30%. Então, eu sairia de 100% se eu entrar em contato com o vírus, cairia para 30%. Então, essa é a estatística do Coronavac, né, que é a do Butantan. Mas as outras são semelhantes, um mais, um menos, mas são todos semelhantes. Ou seja, de toda forma, a gente corre o risco de ainda assim contrair o Covid, né? A alimentação tem influência nessa questão também, doutor? Sim, sim. Por exemplo, nós tivemos aqui em Eunápolis, nós tivemos um enfermeiro que tinha vacinado, pegou o Covid, infelizmente faleceu e era jovem. O nosso sistema imune, a nossa qualidade de vida, será que interfere? Eu acho que na nossa imunidade, no nosso bem-estar, na evolução de doenças, isso eu não tenho dúvida, eu acho que a medicina também não tem dúvida disso, eu acho que não tenho certeza, e a maioria de nós também não temos dúvida. Então, o que a gente coloca dentro do nosso corpo é extremamente importante. Hoje também já se sabe que nós temos dois cérebros, né? Nós temos o cérebro que todo mundo conhece, né? A nossa cabecinha, que tem neurônios, e nós temos neurônios na nossa barriga. Inclusive, nós temos mais neurônios no nosso intestino do que no próprio sistema nervoso central. Tá? Então, o nosso intestino, pasmem alguns que possam não saber, ele também sofre de depressão e ansiedade também, e há um feedback positivo e negativo com o cérebro. Em relação ao sistema imune, também já se sabe que 70% do nosso sistema imune vem do nosso intestino. Então, o que a gente coloca na boquinha, nossa digestão está diretamente relacionada com o nosso sistema imune, né? Depois a gente pode entrar em mais detalhes a respeito. Doutor, agora vamos falar sobre o futuro do Covid. Na sua perspectiva, como vai ser daqui para frente, hein? Eu acho que o que acontece? A vacina vai abranger a todos, mais cedo ou mais tarde, eu creio que até o final do ano, né? Já está pegando a população de 60 anos de rotina, né? Então, os índices de complicações vão diminuir. Como muita gente está sendo contaminada, não para a contaminação, então essas pessoas, boa parte delas vão estar vacinadas, né, através da própria aquisição da doença prévia, então elas já estão imunizadas pela aquisição da própria doença. Então, nós vamos acabar nos acostumando com a doença, mas eu não creio que, assim como Zika, dengue e todos os outros patógenos que, inclusive, precisam de um veículo muito menos eficiente do que o Covid, essas doenças continuam. Nós já temos aí mais de 10 anos de dengue, aí, com certeza, mais de quase 30 anos aí de HIV, e a gente continua convivendo com essas doenças. E, infelizmente, eu acredito que outras doenças, assim como o vírus, o mosquito que transmite a dengue, sofreu uma mutação, e agora é Zika, é chikungunya, esse já tem mutação dele, já está aí, inclusive um pouco mais grave do que o próprio vírus em si, o inicial. Então, infelizmente, vai ter a vacina, graças a Deus que temos a vacina, mas infelizmente, eu creio que a gente vai ouvir dele aí bastante tempo e provavelmente irão surgir outros. E quando surgir outro, a gente talvez nem lembre muito do Covid. A gente vai passar, porque ninguém está falando mais do H1N1, ninguém está falando mais das outras doenças, e essas doenças continuam. Não são bons os prognósticos. É um pouco desanimador, né? Não são bons os prognósticos à nossa frente, mas a gente precisa ter ciência do que pode acontecer à frente de nossos dias. O que nos resta é